Olá turma, tudo bem com vocês? Aqui professor Anderson Marques, Geografia. Vamos para mais uma videoaula. Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre relevo, sobre variação de formas de superfície, tanto fora do mar, nas zonas chamadas emersas, quanto dentro do mar, nas zonas chamadas imersas. Já adianto para vocês dizendo que a ciência que estuda a variação da superfície é a geomorfologia, geoterra, morfoformologia, descrição, estudo. Enfim, a geomorfologia diz que no continente existem 4 unidades do relevo: planalto, planície, depressão e montanha. E que dentro do oceano existem 5 perspectivas de variação de relevo, que é a plataforma continental, o talude, a região pelágica ou dorsal oceânica, a região abissal ou fossa abissal e as cadeias montanhosas no fundo do mar, chamadas de dorsal meso-oceânicas ou dorsal oceânica, e a gente vai passar item por item daqui para frente. Adianto para vocês que eu postei para vocês uma musiquinha associada ao relevo brasileiro que vai ajudar na lembrança de conceitos básicos associados a isso. Então deem uma ouvida lá com carinho e tal e guardem a letra, que isso pode ser útil para vocês depois, tá? O relevo ele é composto por variações que vão ser determinadas pelo desgaste que acontece da atmosfera para a superfície. Eu vou chamar esses fatores de exógenos. E esse desgaste do solo na superfície é chamado de erosão. Erosão, desgaste do solo. Todo o solo que é desgastado vira sedimento e ele é transportado pelos agentes erosivos para os lugares mais baixos. Então, nos lugares mais baixos acontece a sedimentação, acúmulo de sedimento. Então, isto posto, vamos lá. Além desses fatores exógenos que atuam na superfície de fora para dentro, de fora para a superfície, nós temos fatores endógenos, que é aqueles que atuam de dentro para a superfície, do interior da Terra para a superfície. Aí eu tenho que pensar em tectonismo, abalo sísmico, vulcanismo, etc. E o primeiro do relevo que a gente vai analisar aqui é a planície. Planícies são áreas baixas em relação ao nível do mar, relativamente planas ou planas mesmo, aonde o processo de sedimentação supera o processo de erosão. Então a gente vai pensar aqui, ó. Pensa num lugar assim, eu tenho um lugar lá em cima, onde tem muita erosão. Essa erosão vai descer por força de gravidade e vai chegar lá embaixo e vai amontoar lá embaixo. Esse acúmulo de sedimento aqui é o que eu chamo de sedimentação. Tá? Nas planícies predomina a sedimentação. Em relação ao nível do mar, as planícies apresentam as menores altitudes. No esquema aqui, a planície aparece no litoral, mas ela pode aparecer no interior do continente, como por exemplo a planície do Pantanal, aqui no Brasil e no interior do continente. Os rios que correm em planície, geralmente, se eles forem volumosos, eles têm um grande potencial de navegabilidade. A melhor navegabilidade dos rios ocorre nas regiões de planície. Rios de planície não são bons para hidroeletricidade, porque um alagamento ali alagaria muitas áreas. Tá certo? Na sequência vem os planaltos. Planalto a gente aprende lá no comecinho que é plano e alto. Lógico, né? Plano e alto, planalto. Mas não, galera. O relevo do planalto apresenta topografia irregular. Se tiver área plana em planalto, eu vou até chamar de altiplano, nem é planalto, altiplano. Porém, pode aparecer serra, pode aparecer chapada, pode aparecer morro. Enfim, não dá para falar que planalto é plano e alto, não. Tá? Dá para dizer o seguinte: por serem lugares altos em relação ao nível do mar, os planaltos apresentam um processo erosivo muito forte. Aqui tem um exemplo de como é que uma erosão pode acontecer aí. Nesse caso aqui, uma erosão pluvial, né? Provocada pela chuva. E aí tem a declividade, tem a gravidade que está atuando, mas é a chuva que vai fazer a água penetrar aqui e tornar esse solo barrento e, consequentemente, deslizar mais fácil. Os planaltos correspondem às áreas mais elevadas em relação às áreas adjacentes. Tá? Não dá para falar que são as mais elevadas de todas as áreas, porque tem um relevo que é montanhoso ainda, que embora não exista no Brasil, ele existe. Bom, rios de planalto, eles podem ser armazenados
por meio de uma barragem, e aí esses rios apresentam um grande potencial hidrelétrico. Tá certo? Próxima unidade do relevo é a depressão. Depressão são áreas com altitudes inferiores às áreas próximas adjacentes, aonde predomina o processo erosivo. As depressões apresentam um detalhe, e eu gosto do detalhe, que é o seguinte: se elas aparecerem acima do nível do mar, elas são chamadas de depressões relativas. Se elas aparecerem abaixo do nível do mar, como vocês estão vendo aqui, elas são chamadas de depressões absolutas. E aí, depressão eu sempre tenho que associar a fundo de vale, tá? De um lado é mais alto, do outro é mais alto. Qual que é o conceito mesmo? São áreas com altitudes inferiores às áreas próximas. Nesse sentido, eu tenho aqui duas imagens, uma onde passa um rio, geralmente os rios passam sim em depressões. Depressão do Tocantins, depressão do rio tal, tá? E aqui sem rio, mas mostrando que é um lugar mais baixo que os lugares próximos, fundo de vale. Tem casos em que essas depressões absolutas, abaixo do nível do mar, elas são inundadas por água, são cheias de água. E aí um exemplo disso é o Mar Cáspio, é o Mar Morto, são depressões que foram enchidas por água. Show? Pessoal, montanha é um relevo que não tem no Brasil, mas é uma variação do relevo. Nesse sentido, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: para alguns autores, diz que no Brasil tem montanhas. Para outros autores, disse que não. Vamos ao conceito e aí eu explico a controvérsia. Se trata de um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações em relação ao nível do mar, em relação aos planaltos, inclusive. É a parte da superfície que apresenta maiores altitudes e mais intensas declividades. Quando você olha do cume à base, você vê grande declividade num relevo que é montanhoso. Tá certo? E aí vem o caso do Brasil. Por quê? A grande pergunta é: o Brasil tem montanhas? A região montanhosa do Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar. Galera, eu comparei aqui, ó. Aqui é o Himalaia. Aqui é o sudeste do Brasil, Rio de Janeiro. Certo? O normal, o mais comum, é falar o seguinte: no Rio de Janeiro tem uma região serrana. Como se diz o seguinte: lá no sul, na região serrana, caiu neve, Gramado, Canela. Ou então na Serra da Mantiqueira ou Serra da Cantareira, em São Paulo, tem Mata Atlântica. Não se diz uma região montanhosa. Por quê? Porque para alguns autores, além da altitude, da forma do relevo, tem que se levar em consideração o processo de formação daquele relevo. Se esse relevo for proveniente de choque de placas tectônicas, de um movimento convergente orogenético, e aí uma placa tectônica mergulha na direção do manto da astenosfera e a outra fica enrugando por cima, esse enrugamento é o que forma a montanha. Se a lógica e o critério for esse, no Brasil não tem montanha. O Brasil é um país com estabilidade tectônica. Aqui não tem choque de placas tectônicas. Consequentemente, não tem agrupamento de montanhas aqui. Quando isso acontece, eu digo que tem uma cordilheira, ou tem uma cadeia montanhosa. É o caso da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia, por exemplo. Agora, tem outros autores que confrontam essa maioria que usa o primeiro exemplo como modelo para dizer se tem montanha ou não, que vão dizer o seguinte: o critério a ser considerado deve ser apenas a altitude, não importa a formação. E aí, se o critério for só altitude, o lugar for alto, muito alto, com declividade abrupta, com inclinação acentuada, é montanha. Então, lá no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor está em cima de uma montanha. Não do Morro do Corcovado, mas da montanha do Corcovado. Só que esse tipo de análise ela é minoritário no meio, tá? A maioria fala que está associado ao processo de formação, sim, inclusive que as montanhas que se encontram nos lugares de encontro de placas tectônicas estão aumentando de tamanho, porque as placas continuam se chocando e a que está por baixo continua pressionando a que está por cima a subir. Bom, se eu for usar só o critério da forma com que o relevo se apresenta, aí o Brasil então tem montanha.
Outra coisinha que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: quando o relevo está numa situação de conflito de placas com movimento orogenético e convergente, como é o caso do Himalaia, a tendência é de que essas elevações se acentuem, aumentem. Quando tem uma região com relevo acidentado, como é o caso do Brasil aqui no Sudeste e no Sul, e não tem movimento tectônico, a certeza é de que esse relevo vai diminuir cada vez mais, porque a erosão está atuando lá em cima. E essa atuação da erosão lá em cima vai desgastar esse relevo a cada dia. Claro que isso vai ser refletido ao longo de milhões de anos, não vai ser do dia para a noite, mas eu posso falar que nesse caso aqui, galera, ó, esses morros vão arredondar cada vez mais e serem desgastados cada vez mais. Tá certo? A outra vertente do relevo está associada ao relevo submarino ou relevo marinho. Antigamente acreditava-se que o mar era sem relevo, era lisinho, era só um tanto de terra lá que estava espalhada com água por cima e pronto. Com o passar do tempo, descobriu-se que não, que o relevo do fundo do mar é tão acidentado quanto o relevo do continente. E aí, olhando para cá, a gente consegue perceber que tem o continente, tem a praia, que está caracterizada pela areia aqui, e aí a extensão desse continente até o mar mais raso é chamada de plataforma continental. Plataforma continental. Aqui as águas são mais claras, a pressão da água é menor, essas águas são mais quentes e, consequentemente, nesse lugar vai existir um adensamento de vida. E também nesse lugar é mais fácil de extrair petróleo, porque a água é mais rasa, porque a água é mais rasa. Bom, a partir do momento em que essa plataforma continental encontra uma grande declividade, uma espécie de degrau que vai levar lá para o fundo do mar, essa declividade, essa inclinação, ela é marcada por uma forma de relevo submarino chamada de talude. Tá aqui, ó, talude continental ou zona abateal. São lugares com inclinação abrupta em direção ao assoalho oceânico, localizado entre a plataforma continental e a dorsal oceânica. A bacia oceânica, e na realidade, assim, aqui eu repliquei o livro, tá? Fala dorsal oceânica, mas talvez o termo mais certo seria que o talude divide a plataforma continental da bacia oceânica, ou, esse é o termo mais utilizado ainda, assoalho oceânico, que é o fundo do mar. Essa bacia oceânica aqui, que eu estou dizendo que é mais normal ser assoalho oceânico, é uma área sedimentar que está em regiões profundas do mar, com profundidade oscilando aí na média entre 2 e 5 mil metros, com relevo relativamente plano, bem suave, não muito acidentado. E esse ambiente é muito escuro, muito frio, com elevada pressão. Galera, o fundo do mar, o assoalho oceânico, devido à escuridão, devido à pressão, ao difícil acesso, e muitas vezes ali é sem acesso mesmo, é um lugar em que o homem provavelmente não vai chegar. Não existe nada hoje que suporte essa pressão. Talvez com o tempo chegue, mas é muito difícil imaginar uma perspectiva de conhecimento do fundo do mar. Fala-se que a gente conhece, o ser humano conhece menos de 10% do fundo do mar. Muito em função disso, do frio, da escuridão e da pressão. Certa vez, alguém falou assim: vai ser mais fácil o homem colonizar Marte do que descobrir o que tem no fundo do mar. E isso desperta fantasia em muita gente. Né? O que existe no fundo do mar? Tem animais pré-históricos lá? Será que tem vida humana no fundo do mar? E é estranho falar em vida humana no fundo do mar, mas existe uma tese chamada No Macaco da Água. Depois você vê isso na Discovery, tem um documentário lá fantástico sobre isso, em que defendem essa tese. Aí vem o lance das sereias, de Atlântida. Todas essas fantasias que eu estou falando, se é que são fantasias mesmo, elas se acentuam na medida em que a gente não conhece o que tem lá. E quando você não conhece alguma coisa, geralmente se inventa, fazem essas teorias mirabolantes, essa coisa toda. O fato é que o fundo do mar, aqui como bacia oceânica, também é chamado de assoalho oceânico, ok?
Aí vem as fossas. Fossas marinhas ou fossas abissais. São as áreas mais profundas que atingem até 8.000 metros de profundidade. Chega a ser mais do que isso, viu? As fossas marianas superam 12 quilômetros de profundidade. E aí são zonas de subducção, as mais profundas do mar. Eu coloquei aqui para você entender o que é uma zona de subducção. Quando duas placas tectônicas se encontram, num movimento orogenético convergente, uma sempre desce. Essa que sempre desce vai criar aqui uma espécie de buraco que vai afundando cada vez mais na medida que ela vai descendo. Essa zona aqui é onde vai aparecer a fossa abissal. De cá, ó, está mais profunda. Essa placa está descendo, com certeza. Então eu tenho fossa abissal aqui. Tá entendido? O homem não chega lá, tá? Ele não chega nem no fundo do mar direito. E aí o que a gente sabe disso está associado a sonar. Ondas sonoras que são emitidas, que batem lá e voltam, aí calcula-se o tempo para ter uma noção da profundidade. Certo? Fossa abissal, fossa marinha, é o lugar do mar menos conhecido pelos seres humanos. Pessoal, no livro não tem um conceito, mas eu coloquei aqui para vocês, que é a dorsal submarina. Dorsal submarina é uma espécie de cadeia de montanha que surge em função do choque de placas tectônicas no fundo do mar. E aí, ó, as placas estão se encontrando, acaba acontecendo essa elevação no relevo, como uma cadeia de montanhas, e lembra uma espinha dorsal, daí o nome dorsal. Tá? Também podem acontecer quando as placas estão no movimento divergente, separando, e aí a erupção vulcânica aqui dentro faz com que o magma em contato com a água se torne rocha, e rocha sobre rocha forma muitas espécies de vulcões que acabam depois deixando de ser vulcões e permitindo que fiquem montanhas no fundo do mar. Bom, o fato é que montanha, cordilheira, cadeia de montanha no fundo do mar a gente chama de dorsal submarina. Ok? Para hoje é isso. Espero ter mostrado para vocês tudo que seja importante em relação a relevo terrestre e relevo submarino. Ouçam a musiquinha do relevo brasileiro depois, que ela vai dar a introdução para a próxima aula nossa. Show? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Até mais.